Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. A diabetes atinge 1 em cada 11 habitantes do planeta e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 420 milhões de habitantes têm esta doença. Para conversar com a gente sobre esse tema, sobre a diabetes, que será o tema principal do Dia Mundial da Saúde, está aqui o presidente da Associação dos Diabéticos do Estado do Espírito Santo e amigos, Alexandre Loyola. Sr. Alexandre, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu começo essa entrevista perguntando ao senhor sobre os medicamentos, né? Os diabéticos precisam de medicamentos, insulina e uma série de outros medicamentos que ajudam no tratamento. Fora alimentação melhor, exercícios, tudo que os médicos recomendam. Como é que está, no que diz respeito aos medicamentos, essa relação de vocês com o Estado? Há uma série de reclamações, agora nessa fase de crise, perda de arrecadação do Estado, a gente está ouvindo falar muito além do que já acontecia naturalmente, normalmente, de falta de entrega de insumos importantíssimos e de insulina, que no caso diabético tipo 1 ele não tem outra opção, ou ele recebe a insulina ou ele entra em coma. E está uma fase difícil, muita reclamação, e a gente espera que esse governo dê uma arrumada na casa, porque as farmácias cidadãs, muitos, mesmo com mandatos judiciais, estão recebendo insumos e medicamentos parciais, não estão sendo entregas totais. Meu filho é um dos casos, que é diabetes tipo 1 há mais de 7 anos, e eu tenho problemas frequentes com isso. Então é uma luta, creio que eterna, porque o respeito até à Constituição, do que a saúde é direito de todos, isso na prática não funciona. Então, quer dizer, o senhor é presidente da associação, o senhor não é diabético, o senhor criou a associação, conta do seu filho. Foi assim. Como é que é essa história do seu filho? Foi logo quando meu filho abriu o quadro de diabetes, eu fui pedir o socorro a uma farmácia especializada, que a proprietária era Rita, que hoje não é mais, mas na época era, e tive que comprar todos os insumos, insulina, canetas, tiras para fazer o teste, e ela foi comigo até a UTI onde meu filho estava para falar, olha, se você não aprender a fazer todo esse procedimento, aplicações, coleta do sangue para fazer a glicose, a medição da glicose, você não vai poder tirar seu filho da UTI. E meu filho tinha 1 ano e 5 meses. Feito isso, saindo, ela falou, poxa, Alexandre, você tem um perfil que a gente está sem a associação de diabéticos no nosso estado funcionando. Você poderia movimentar isso. Eu falei, Rita, eu estou sem chão. Eu internei meu filho achando que ia sair curado e ele saiu com a doença que é para o resto da vida. Então, depois a gente vou amadurecer. Depois de 4 anos, eu falei, eu acho que está na hora de eu fazer alguma coisa para ajudar outros, porque meu filho já tem um tratamento muito bom e eu sei que como foi difícil para mim, que tenho um pouco mais de acesso à informação, imagina para as pessoas mais humildes como que isso vai ser. Então, constituí a associação, porque uma pessoa sozinha para querer tentar pleitear qualquer coisa junto a qualquer órgão público, Secretaria de Saúde, estadual, municipal, ou até na própria farmácia cidadã, já tem uma série de dificuldades. Então, como associação, você consegue juntar um grupo para brigar por um grupo. Então, brigar pelos direitos, pelo básico, pelo menos, um tratamento para a população. Quer dizer, o seu filho está com quantos anos agora? Ele agora está com quase 9 anos. Então, ele está com 8 anos e meio quase de diabetes. E qual o tratamento que ele faz? Ele hoje está com bomba de insulina. Então a bomba, ela faz microinfusões de insulina, ele fica com uma cânula dentro do corpo, que ela é trocada de 2 ou no máximo de 3 em 3 dias, você tem que trocar o local.
que fica com catéter ligado a essa bomba que você carrega um reservatório de insulina. Então ela fica injetando insulina 24 horas durante o dia e durante as refeições, em vez de pegar uma seringa ou uma caneta de insulina, você vai na bomba, programa a quantidade que ele se alimentou de carboidratos, ela já está pré-programada com a conta que tem que ser feita para ver a quantidade de insulina que ele teria que receber naquele horário. Aí ela mesmo injeta, você já pode devolver para o bolso dele, ou onde ele estiver guardando. É o tratamento mais moderno que tem hoje? Hoje é. Como é que o senhor conseguiu? Foi via mandado judicial. Primeiro, administrativamente. Foi um caso que meu filho foi passando por perícias e a Secretaria de Saúde concedeu a bomba. Só que durante esse tempo de tratamento, que não foi logo no início, ele começou com as multi-injeções de insulina, depois ficamos sabendo que tinha algo muito melhor e mais moderno. Então, soubemos que já existiam casos, pedimos administrativamente. Creio que com quase 9 meses desse processo administrativo dentro da Secretaria de Saúde, foi concedida a bomba. Só que acabou sendo um tiro pela culatra, porque como era administrativo, e depende, aí é uma gestão burocrática de órgão público, que eu não sou grande conhecedor, mas tem que ter uma ata de compra que passa por uma série de setores. Isso pode demorar até 1 ano para que essa ata se conclua na efetiva compra. E eu passei por vários problemas de falta de insumos. Então, em cima da hora você iria buscar, não tem um insumo tal, a bomba não funciona. Você tem que pegar, recorrer ao laboratório em São Paulo, a fábrica, falar, olha, eu preciso disso. Eles mandavam com urgência via Sedex. Mas uma pessoa que não tem condição, ela não consegue comprar os insumos. Quanto custa isso? Ele varia um pouco. Vamos dar um exemplo, porque tem vários. Os reservatórios, que vem 10 numa caixinha, em torno de R$200. As cânulas, e o que se chama conjunto de infusão, que encaixa nesse reservatório da bombinha e vai para o corpo, quase R$500, 10 unidades. Que dá para o meu filho, não dá para 1 mês. Sensores que ele usa, custa quase R$2.000. Então é um tratamento caro, sem contar a insulina, as tiras para fazer o teste de glicose. Então é uma coisa cara. Então, se a gente entrou nesse processo administrativo, depois vimos a necessidade de fazer o judicial. Por quê? Sem o judicial, essa ata de quase 1 ano, você fica refém sem os insumos. Já no judicial, eles têm um prazo mais curto, que também não é imediato, mas 2 meses, 3 meses. Quando há algum erro, eles conseguem fazer isso rápido. Inclusive, com o mandado judicial, eu estou com uma série de faltas de insumos fornecidos pelo meu filho. A justiça determina. Já estou com uns 3 meses de mandado judicial, que a gente entrou agora, já tem 3 meses que faltam alguns insumos para o meu filho e eu tenho que adquirir. Então a coisa não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Imagina para uma pessoa humilde, não estou falando em bomba, estou falando um básico de insulina. Falta insulina, falta uma tira. Como que um diabético que não consegue fazer uma ponta de dedo, um teste de glicemia, como ele vai aplicar insulina se ele não sabe qual é a taxa de glicose no sangue? Ele vai, eu vou imaginar que eu estou alto e vou aplicar, eu vou imaginar que eu estou baixo, vou aplicar menos. Ou ele pode entrar numa hipoglicemia, que ele pode desmaiar, convulsionar, ou ele pode ficar numa hiperglicemia, que isso ao longo do tempo vai trazer sequelas para a saúde dele. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre isso. Quais os problemas que a diabetes traz para a saúde das pessoas? Tá certo. A gente volta dentro de instantes. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória.
Estamos de volta com o GV News Entrevista, que hoje conversa com Alexandre Loyola, presidente da Associação dos Diabéticos do Estado do Espírito Santo e amigos. No primeiro bloco a gente falou da situação burocrática, fornecimento de insumos, medicamentos está complicado, sempre foi, mas agora, diante da crise, está ficando cada vez pior e as pessoas têm reclamado muito. Agora eu queria conversar com o senhor um pouco sobre a doença em si. Quer dizer, o senhor é pai de uma criança que tem diabetes, convive com diabetes o tempo todo. Me parece que é uma doença complicada, uma doença que atinge praticamente todo o corpo da pessoa, a vida social, a vida pessoal, apesar de ninguém perceber. Os médicos dizem assim, é possível viver bem com diabetes, mas não tem como evitar os problemas, né? A diabetes bem tratada, ela não deveria trazer sequela alguma. O grande problema que a gente repara, eu não sou da área médica, mas o que eu convivo, o diabético tipo 2, que é 90%, ele corresponde a 90% dos casos, ela é uma diabetes silenciosa. A pessoa começa um quadro brando de diabetes, não percebe porque não te dá nenhum tipo de sintoma e isso vai se prolongando por anos, porque o ser humano já tem uma tendência de não se tratar de forma adequada, de fazer um check-up anual, semestral ou que seja até num período um pouco mais longo, de 2 anos. Então isso é detectado muito lá na frente, depois de 10, 15 anos de doença. Então já vem com sequelas circulatórias, atrapalhou a circulação, lesiona um pé, a circulação já não está legal, a parte neurológica não está legal, não sente, aquilo inflama. Bom, aí tem mais uma série de outros órgãos que sentem isso. Os rins são completamente prejudicados com a diabetes depois de algum tempo. Então, tudo isso traz uma sequela lá na frente. A tipo 1, ela é cruel. Se não tratar, morre. Não tem 1 ano, não tem 1 semana. Ela é uma doença autoimune. Então, o organismo estranha as células que produzem insulina no pâncreas de um dia para o outro, destrói e a pessoa para de produzir. Então ela é muito cruel e ela é uma doença que não dá trégua. A tipo 2, você pode tratar com algum medicamento oral, algum enquadramento em rotinas mais saudáveis de vida. Já a tipo 1 não tem essa opção. Ou começa com a insulinização, com a qualidade de vida decente, ou o preço vai ser praticamente que imediato. Agora, a vida do meu filho é normal. Ele faz os esportes, vai à escola normalmente, faz a natação dele, tem uma alimentação semelhante à nossa. Agora, como todo ser humano, deve-se evitar muita porcaria. A gente deveria se alimentar melhor, ter horários para nos alimentarmos, deveríamos ter uma comida balanceada. Agora, a gente hoje sabe que grande parte de nós, a gente sabe que está fazendo errado, mas a gente é meio... Deixa, daqui a pouco eu resolvo. Deixa, tá bom assim. Então a gente comete alguns excessos que ao longo de uma vida, hoje nós vivemos mais, a gente acaba pagando um preço um pouco maior por isso. Agora, meu filho vai ser muito difícil de desenvolver sequelas, porque o exame de sangue dele hoje é idêntico ao meu. Existem alguns exames com nomes um pouco complexos, que é a hemoglobina glicada ou glicosilada. A do meu filho é como a minha, é 5.5, 5.3, 5.7, então tá como a minha. Quer dizer, isso é uma média no intervalo de 3 meses, e ele está equivalente a gente. Agora, tem pessoas que nem o tipo 2 consegue manter que teoricamente seria mais fácil de se enquadrar, né, em níveis. Quer dizer, isso do ponto de vista de uma análise é
é um problema de saúde pública. Quer dizer, o governo não tem feito as campanhas eficientes para alertar as pessoas dos riscos, não tem dados de medicamentos para as pessoas se manterem saudáveis. O seu filho se mantém saudável porque o senhor controla, vai para a justiça, briga, olha ali com uma lupa, né? Mantém a lupa em cima dele para evitar problema. Que a responsabilidade é 100% minha. Ainda eu não posso falar que, ó, você tem 8 anos para 9, se cuide. Não dá, a gente tem que estar em cima. Então, o governo devia ter mais campanhas. Como é que os centros das associações fazem para cobrar do governo essas campanhas, essas orientações, além do medicamento? O medicamento é lá na ponta, tem que ter, é obrigatório. Mas há que se evitar que essas pessoas cheguem a essa ponta aí. Com certeza. Isso é uma coisa que vai ser... Tocou num assunto curioso para eu fazer uma comparação. A gente hoje tem uma evidência para o câncer de próstata. Quantas campanhas a gente vê em nível nacional sobre o câncer de próstata? Tem quando chega azul, sei lá, azul, dia azul. E a cor da diabetes é azul também. O mês é novembro também. A diabetes, tanto a soma, né, das diabetes, a tipo 1, tipo 2, até a diabetes gestacional, que são extremamente onerosas para os estados, para a federação, é um número monstruoso de casos, é um número de sequelas, inclusive de amputação. Você deixa uma pessoa inapta para o trabalho, ela está completamente, ela vira mais um custo para o Estado, como se não bastasse os tratamentos caríssimos de diálise e de outras coisas. Então, eu no meu pouco tempo de convivência com a doença, eu não consigo entender a falta de interesse, tanto de governos federais, estaduais e municipais, que pagam esse preço, claro, com o nosso dinheiro, como contribuintes, e não tem interesses em campanhas. Uma outra coisa muito importante existe um critério, uma linha de raciocínio, que isso é muito debatida, isso estaria mais ligado à área médica, de qualidades de medicamentos. Existem insulinas moderníssimas, que trazem uma eficiência muito maior do que insulinas mais ultrapassadas. A gente veio de uma insulina de porco para, quer dizer, fomos evoluindo em insulina, em qualidades e em tecnologia de insulina. E o governo continua batendo na tecla, digo tanto estadual como municipal, de insulinas, vamos dizer, ultrapassadas. E o custo, a diferença não é tão grande hoje em dia, né? Também, e claro, e qual é esse custo por um tratamento que poderia ser um pouco melhor? Qual é o custo que o gestor público, os órgãos públicos, nós estamos pagando lá na frente? Será que essa conta vale? Eu não estou aqui para defender laboratório algum, pelo contrário. Eu gostaria que fossem todos os laboratórios produzindo a mesma coisa de melhor qualidade. Mas ainda há isso. Talvez por custo, mas será que esse custo está valendo a pena? Será que lá na frente as sequelas ou a amputação, a impossibilidade de trabalho, as diálises, isso não é um custo muito mais alto do que melhorar um pouco o tratamento aqui no início? Melhorar a campanha, melhorar a divulgação de o que é um tratamento adequado, o que é importante. Muitas pessoas, como eu na época, achavam que glicose no sangue era açúcar. Não é. Hoje uma macarronada, um arroz, uma batata, quer dizer, o carboidrato está em quase tudo, que vai virar glicose no nosso sangue. Então as pessoas não têm. Se você pegar pessoas mais humildes no interior, não posso comer doce. Isso é uma mentira. Você está comendo um prato de macarrão, é muito pior do que às vezes você está comendo um doce, devido às proporções, né? Quer dizer, essa falta de informação da população que leva a esse número de pessoas que poderiam não se tornar insulinodependentes e tal, se tornarem porque não são preparadas, né? Exatamente. Quer dizer, a gente peca na informação, quer dizer, não peca nem muito no tratamento, mas na falta de informação, na prevenção que a gente está pecando muito sempre. Com certeza. Não é? Vocês têm um encontro agora, mês que vem, para discutir essas cobranças aí do Estado. Como é que vai ser isso? A Associação de Diabetes Juvenil
Brasil, do estado de São Paulo. Agora, de 4 a 6 de maio, está pegando as pessoas mais envolvidas com a causa de associações da maior parte dos estados brasileiros. Se eu não me engano, vão ser mais de 20 associações, vão estar sendo reunidas em São Paulo para justamente estar fazendo um trabalho contínuo, acompanhando o que cada Secretaria de Saúde, estadual, municipal, está fornecendo de insumo, o que está deixando de fornecer, tentando fazer com que sejam mais bem divulgadas as informações. Então vai ser um trabalho contínuo já de um grupo nacional para tentar mudar um pouco esse quadro. Então, depois que tiver novidades, eu te faço. Então tá, porque hoje a gente tem Zika, microcefalia, H1N1, quer dizer, tá todo mundo brigando por um dinheiro que no final é curto, né? Um dinheiro que não vai dar para todo mundo. Mas a prevenção pode evitar, melhorar que esse dinheiro seja usado, né? Porque não tem dinheiro para tudo, né? Se tiver uma epidemia de Zika, epidemia de H1N1, diabetes crescendo, hipertensão crescendo, não tem dinheiro no planeta que consiga resolver isso. Agora, exatamente por que eu acredito que esses níveis, se a gente começa a fazer uma análise, que seria uma análise mais minuciosa sobre por que países subdesenvolvidos estão tendo um aumento muito elevado, quer dizer, aumento já é elevado, está excessivo de números. Por quê? A população está melhorando a alimentação, melhorando não, conseguindo se alimentar mais, não em melhor quantidade e qualidade, em melhor quantidade e menos em qualidade. Então, a gente está tendo níveis, assim, você começa a fazer análise de aumento de casos de diabetes tipo 2, está... No Brasil foi de 2012 para agora, segundo o Ministério da Saúde, 40% de aumento de casos. Em 2012, em 4 anos, 40% de aumento de casos. Isso é o quê? Isso é falta de informação. Falta de informação. A nossa alimentação está abaixo da crítica. As pessoas estão se alimentando muito mal. E não é exemplo só dos subdesenvolvidos. Países desenvolvidos como Estados Unidos, a alimentação está muito ruim. Então, teria que ter uma inversão disso, né? Dessa porcariada que a gente está acostumado a comer, os fast foods, as coisas que não... Quer dizer, todo esse custo acaba caindo no nosso bolso, né? Não adianta, né, Alexandre? Isso todo, a gente sofre a doença, sofre o pagamento da doença, sofre com os parentes que têm que ir para a justiça para brigar, a gente está pagando tudo. E sofre com a má gestão pública do nosso dinheiro, porque... não adianta entrar nessa questão, a gente vai até amanhã fazendo, mas tem um investimento muito errado no nosso país. As prioridades e a corrupção acaba falando, não teria dinheiro para a saúde? Eu acredito que teria, para que pudesse fazer não só campanhas, como melhorar os tratamentos em uma forma geral. Só que o problema é que a gente tem má gestão pública, corrupção. Então, a gente fica refém dos nossos governantes, né? Dos gestores públicos, que muitas vezes estão preocupados com a maior parte do ser humano e olhar só para o seu umbigo. Ninguém está querendo preocupado com o próximo. Hoje, mal as pessoas estão cuidando da própria vida, imagina olhar para o do lado aqui, ó, preciso de uma ajuda, ou ser no mínimo cortês, atencioso, né? O ser humano está meio perdido. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde está fazendo esse alerta, vamos olhar a diabetes, né? Porque as pessoas, diabetes é um grupinho, tal, não, a população está chegando a um nível alarmante, quer dizer, daqui a pouco todo mundo vai ser diabético, já tem 1 para 11, quer dizer, daqui a pouco 2 para 11, 3 para 11, 4 para 11, a gente está perdido, né? Porque aí começa a amputação, cegueira, porque tem uma série de coisas associadas que vão acontecendo com a família, as pessoas vão gastando mais para cuidar dos parentes, insulina não é barato, então é melhor a gente começar a se preocupar com isso agora do que esperar em 2000, aqui segundo 2040 serão 642 milhões de diabetes, segundo a projeção da Organização Mundial de Saúde. Imagina a quantidade de dinheiro que vai ser dispensada para dar tratamento, pelo menos para parte, né, em países onde... Então gera, e é uma área muito complexa, porque imagina um estado
onde é uma situação que é tanta gente. Os laboratórios devem ter uma receita monstruosa ligada à diabetes. Porque imagina o mundo todo falando, isso é quase que uma epidemia. Existe algum outro tipo de doença que você possa falar no mundo que tem 642 milhões em 2040, tanto que a organização parou. Vamos pensar nisso agora, porque os projetos em tratamento, porque você tem que tratar a diabetes. Então vão ser 600 tantos milhões em tratamento contínuo. Para o resto da vida, né? Não tem como parar. A não ser que venha o milagre da cura, que é o que eu torço, porque ninguém quer ver amigos, parentes, filhos, né, doentes. Mas é uma fábula de dinheiro que está envolvida nisso. Então não é um câncer, não é qualquer outra doença que você possa falar. Mundialmente a gente fala, eu acredito que não há nada maior do que a diabetes no mundo e que deveria ter, como você tocou, campanhas de informação. Deveria ter profissionais com a frequência dando treinamento nos órgãos públicos ligados às secretarias de saúde, fazendo grupos de reunião, dando informações, para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Porque a diabetes, depois de alguns anos da pessoa com tratamento inadequado, ela paga um preço muito alto, ela e a família dela, né? Ok, senhor Alexandre, eu queria agradecer a sua participação aqui. Estamos abertos aqui na GV News para qualquer informação. A gente tem que levar informação, né? Como diz o Dr. Darli, que é o nosso parceiro aqui no Saúde.com, informação salva mais vida do que um médico que sai, um bom médico, né? Falou, informação salva mais vida do que um bom médico, Roberto. Então, é isso que eu espero estar ajudando a salvar algumas vidas por aí. Eu agradeço, essa divulgação é importante. Eu vivo isso e acho que isso aí tem que ser divulgado e agradeço a oportunidade que vocês me deram. Ok, obrigado mais uma vez por sua participação. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.